Vamos orar. Procure não se distrair agora com absolutamente nada, não deixe nada roubar sua atenção, porque eu creio que Deus, nessa noite, de uma maneira muito pessoal, íntima, Deus vai falar com você, o seu coração, e vai falar com o teu coração de uma maneira poderosa. Se entregue a Ele, se entregue a Ele agora, renda seu coração a Ele, completamente a Ele. Pai querido e amado, nós mais uma vez nos alegramos diante da Tua presença, porque estamos aqui reunidos para adorar, para exaltar, para prestar culto a Ti, e nós agora queremos ouvir do céu, Pai, uma palavra que possa mudar a nossa história, a nossa vida, nos transformar e nos capacitar para viver e cumprir a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu te peço, meu Deus, com muito temor e tremor, mais uma vez, perdoa os meus pecados e usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que através da minha boca, Senhor, o Senhor possa falar, Senhor, aos corações de cada um aqui. Ministra-nos, Senhor, de uma maneira forte, pessoal, e abençoa-nos com essa palavra tão maravilhosa, Pai. Nós pedimos que essa palavra produza salvação, que essa palavra produza restauração, que essa palavra possa produzir ressignificação, Senhor, do nosso chamado, da nossa vida, da nossa agenda, de tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos para Ti. Essa é a nossa oração de todo o coração nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós estamos no meio, aliás, não estamos no meio, nós estamos na segunda, ou no segundo episódio, segunda mensagem de uma série de mensagens que nós chamamos de O Código. Você estava aqui na semana passada, você sabe do que nós estamos falando. Eu vou fazer aqui um flashback, que chama, né? Vou dar uma olhada aqui para trás, só para lembrar você. Por que o código? Porque nós falamos há algumas semanas atrás sobre cultura do reino de Deus. O que faz a cultura do reino? E o que é a cultura do reino? A cultura do reino, ela é um montante, um acúmulo de princípios, de valores para Deus, de valores bíblicos que nós aplicamos e trazemos à nossa vida aqui na Terra, aqui, enquanto nós estamos aqui vivendo nesse planeta aqui, né? nesse tempo que nós estamos pisando aqui. E esses princípios são muitos, mas esses princípios, eles são valores muito importantes, e ao longo de 19 anos de igreja que nós temos, 19 anos de ministério, já desde quando o Senhor nos chamou, aqui atrás, como o Marcelo bem colocou, nós começamos a nos reunir num galpãozinho de madeira aqui atrás, e hoje nós estamos aqui, Deus restaurou esse prédio para a glória de Jesus, mas desde lá de trás, nós estamos pregando princípios e valores no reino para toda a igreja, e tem alguns desses valores que marcam, que nos caracterizaram, que formaram o nosso jeito de ser igreja. E alguns desses valores estão aqui: amor, santidade, comunhão, honra, excelência e serviço. São o nosso jeito de ser, são valores, a forma como nós temos de mostrar para a sociedade e como nós fazemos igreja, como nós estamos construindo igreja. Então esse conjunto de valores no reino tem muito mais, como falei, mas nós temos alguns aqui que nos caracterizam, que marcam e marcaram a nossa comunidade, o nosso jeito de ser igreja. E esses valores, esse conjunto de valores, nós chamamos de o código. Então nós temos um código aqui. Então tudo que nós fazemos aqui nessa igreja, seja um café, seja uma reunião, seja um painel para os jovens pintarem lá na frente, seja o que for, nós vamos fazer com todos esses valores que estão intrínsecos aqui, né, embutidos nesse código, que fazem parte, o que formam esse código. Então tudo que nós fazemos aqui, eles estão
tem a ver com amor, tem a ver com santidade, tem a ver com comunhão, tem a ver com excelência, tem a ver com honra, né? E tem a ver com serviço. E hoje, na semana passada, nós falamos sobre o amor de Deus. O amor faz parte do caráter de Deus, não uma qualidade de Deus, é o caráter de Deus, um atributo de Deus. Deus é amor, e nós devemos também amar como Deus nos amou. Amém? Posso ouvir um amém aqui bem forte? E hoje nós vamos falar sobre santidade. Repete comigo, santidade. Então abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Eu quero ler um texto com você, lá no capítulo 15. Antes de lermos, deixa eu rapidamente fazer um resumo aqui para você. Se nós vamos falar sobre santidade, uma coisa importante a gente entender: o que é santidade? E o objetivo de nós falarmos desses valores e princípios no reino, aqui eu quero tentar trazer para todos nós, para a igreja, de uma forma muito prática, de que forma que esses valores, esses princípios, eles fazem parte da nossa vida, de que forma nós podemos trazer de uma maneira prática isso no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser igreja. Então eu não quero aqui estender ou entrar lá, né, no contexto, ou melhor, né, na explicação, na etimologia, do significado, na tradução de cada uma das palavras, o que elas significam na sua essência, apesar de a gente ter que explicar isso durante a ministração, durante a mensagem, mas o objetivo é que você entenda de uma maneira muito prática. Mas santidade, talvez você já ouviu falar, a base da palavra santidade, na origem, ela vem da palavra kadosh. Quem é do meu tempo e lembra de uma banda chamada Kadosh? Quem aqui? Só os velhos, né, cara? Tem jeito, né? Então tinha uma banda chamada Kadosh, né? Então Kadosh significa santidade, santo, né? E o que é santo? O que é Kadosh? É alguém ou algo que foi separado para um propósito. Então ser santo é algo que foi separado. E nós, durante muito tempo, nós entendemos, ou nos foi ensinado, de que santidade, o ser santo, é alguém que era especial a ponto de ser separado. Aquele lá é um santo e só ele é um santo, eu não posso ser santo. Aquele lá é um cara especial demais, ele ama a Deus demais, ele é um cristão demais, ele fez milagres, ele fez aquilo. A história conta dessa maneira. É por isso que você vai ver na igreja católica romana, você vai ver que tem homenagem a santos. O que são essas homenagens a santos? O que são essas imagens? São pessoas que de fato existiram e de fato foram uma referência no seu tempo. E de fato foram pessoas que ou morreram pelo Evangelho, né, ou pregaram o Evangelho, ou Deus as usou para que milagres pudessem acontecer. Então elas foram colocadas de uma forma de honrá-las. Então foram feitas estátuas dessas pessoas. Então um cara foi ali, morreu com uma flechada, tinha uma estátua. Daí o outro foi ali, foi comido por leão, tinha uma estátua um pouco maior, porque afinal ele foi. Então, assim, essa é a história da nossa igreja, isso é a história da igreja, na verdade, muito antes da reforma protestante. Isso é a nossa história. Mas santidade não tem nada a ver com isso. A santidade não é para alguém exclusivo e nós ficamos olhando e vamos pedir oração para alguém que é só aquele que é especial. Não. Todos nós fomos separados por Deus. Todos nós fomos separados por Deus para um propósito. E santidade é você ser separado por Deus para um propósito. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. O homem tinha livre acesso a Deus, a vontade de Deus, a conversa, o diálogo com Deus. Ele peca, depois de um determinado tempo, Deus escolhe um povo na terra. Deus escolhe um homem, a partir desse homem Deus escolhe um povo, forma um povo na terra, diz: esse povo vai ser meu povo na terra, o povo de Israel. Depois, dentro desse povo, Deus vai, o povo vai lá, escorrega no tomate várias vezes, né? Faz bobagem,
né? E aí Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, desse povo aqui, vamos tirar alguns, uma tribo desse povo, e esses caras vão ser santos então, vão ser separados para o sacerdócio, para pedir perdão dos pecados. Então ele separa uma tribo, a tribo de Levi, a tribo, né, dos levitas. Então, e aí Deus vai trabalhando, porque Ele quer se reconectar com o povo. Nós falamos sobre isso na cultura do reino. Mas a santidade é muito maior. Então o significado da palavra santidade é separado do comum, separado para um propósito específico. E eu preciso dizer algo para você. Se você entrou aqui nessa noite, é porque Deus separou você. Ele escolheu você e separou você para um propósito. Então você, que a partir do momento que você conhece a Deus e conhece a Jesus, que teve a sua vida redimida, foi separada, foi salvo, você teve os seus pecados perdoados, logo você passa a ser separado, você passa a ser escolhido de Deus, como reis, como sacerdotes. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, isso que a palavra diz. Então nós somos santos. Tem alguém aqui? Olha para quem está do seu lado e diga assim, e aí, santão? Sem deboche, né, irmão? Ô, irmão. Aí isso não me ajuda. Então, a gente está aí, né? Claro que é uma brincadeira, mas é obviamente que todos nós somos santos. Por mais que esse seu vizinho aí tenha uma cara de que, né, não está bem separado ainda, mas nós somos santos, todos nós somos santos, amém? Dado a isso, vamos ler Lucas, porque agora aqui nesse texto de Lucas, eu quero pegar uma fala de Jesus, onde Jesus está explicando na prática, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre prática, amém? Então Jesus vai falar, que Ele vai explicar um pouco na prática, o que é santidade. Então Lucas 15, vou ler com você a partir do versículo 11, diz assim, preste bastante atenção, porque é uma leitura um pouco extensa, eu vou pedir para você não desviar aqui a sua atenção, porque cada fala aqui de Jesus é muito importante, tudo bem? Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado do teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho aí, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse ao pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e lembrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu acredito que de todas as parábolas de Jesus, essa é a mais linda que você vai ler na sua Bíblia. Dá para a gente falar muita coisa sobre essa parábola. Nós podemos tirar muitas lições delas. Mas hoje eu quero tirar uma lição sobre santidade, porque nós vamos falar sobre santidade. Então eu vou tentar me manter aqui no tema santidade. E essa parábola é uma das ilustrações mais incríveis que você vai ver na sua Bíblia sobre santidade, porque ela retrata o que é santidade e mais. Ela fala exatamente o porquê que nós devemos andar em santidade, que é o objetivo nosso hoje, nessa noite aqui. Você entendeu o porquê que nós temos a santidade como um dos valores do nosso código, como um dos valores aqui nessa igreja. Então essa parábola de Jesus aqui, ela aponta inicialmente, lá no capítulo 1, ela vai contar inicialmente, vai falar de dois grupos de pessoas, ou dois caminhos muito perigosos. Porque no contexto aqui que Jesus está contando essa parábola, ele diz no versículo 1, põe para mim lá, filho, não precisa abrir, só põe na tela para mim, diz assim, ó: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Olha quem está ouvindo Jesus aqui: publicano e pecadores. Quem eram os publicanos? Publicanos, e já chama publicanos e compara com pecadores, porque publicanos eram aqueles caras que assumiam deliberadamente assim, ó: nós não vamos viver a lei aí de Deus aí, ó, somos um povo judeu, beleza, mas a gente não vai viver a lei não dá para nós, esse negócio aqui é difícil demais, a gente não consegue, esse negócio aí cara, não existe isso aí para nós. Então é esse grupo dos publicanos estão falando aqui, estão ouvindo Jesus. Eles vivem como se Deus não tivesse nem aí, ou se eles mesmos não tivessem nem aí para Deus, eles vivem debaixo de uma libertinagem. E aí você vai encontrar no versículo 2, logo em seguida, um outro grupo de pessoas, que diz assim, ó: mas, ou contudo, os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então peraí, Jesus está falando com pecador, ele está falando com publicano, e aí tem também um outro grupo de mestres da lei. Os caras, quem eram esses mestres da lei? Os caras que entendiam muito de lei, os caras que se gabavam aqui de obedecer a lei. Os caras, eles eram muito religiosos, eles obedeciam demais, terrivelmente a lei. Tem alguém aqui comigo? E na lei de Moisés, não sei se você sabe, mas na lei, nós temos os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai. Mas ao longo dos anos, o povo foi acrescentando e foi escrevendo mais coisas que estavam na lei. Moisés mesmo foi narrando, foi falando, eles foram acrescentando coisas na lei, a ponto de terem 613 mandamentos. Esses caras aqui, esses fariseus, esses mestres da lei, os caras sabiam esses 613 de cor, e mais, eles sabiam esses 613 de cor e praticavam, eles obedeciam rigorosamente todos esses mandamentos. Então vai vendo, desses dois grupos ali, esses caras se esforçavam para obedecer. Então Jesus está diante desses dois
grupos aqui de pessoas, os que não estavam nem aí para obedecer, para obediência, para a lei, e os que eram muito obedientes à lei. E ele encontra que esses caras aqui, ele encontra esses dois públicos, vou contar uma história. E ele conta uma história para esse pessoal aqui, para apontar para eles e para denunciar esses dois caminhos perigosos, esses dois caminhos extremos, da libertinagem e da obediência séria e restrita aqui à lei. Então Jesus começa contando aqui uma parábola de um homem que tinha 2 filhos. E ele fala que o filho mais velho representa aqui esses religiosos, aquele que nunca saiu da casa do pai. E ele fala também de um filho mais novo, que representa os pecadores, os publicanos ali, que foram para longe do pai. Mas o que eu quero mostrar aqui, é que esses 2 filhos, compreendem aqui errado o que é santidade. Esses 2 filhos não entenderam o caminho certo para a santidade, eles ainda não compreendem isso aqui. Porque o que é santidade? Qual é o caminho, pastor? Qual é o caminho certo para viver uma vida de santidade? Então deixa eu resumir aqui. Santidade é tudo aquilo que agrada a Deus. Então santidade é o que agrada a Deus. Quem já ouviu o que falar nas 5 linguagens do amor? Quais são as 5 linguagens do amor? Tempo de qualidade, isso aí, tempo de qualidade, serviço, presente, toque e palavras de afirmação. Todos nós temos algumas linguagens de amor que nos identificam mais. Um gosta mais de ganhar presente, um gosta mais de toque, um gosta mais de serviço. A minha linguagem de amor principal é serviço. É serviço. Então não queira me tocar e me abraçar para dizer que você me ama. Me sirva. É a minha linguagem de amor. Tem linguagem de amor que é assim, né? Tem linguagem de amor que é presente. Então não adianta você ficar encostando na pessoa. Dê presente para ela, ou dê palavras de afirmação. Nossa, como você está bonito hoje, está bonita hoje. Olha que legal que esse negócio. Então você palavras de afirmação. Poxa, você é muito inteligente. Então são linguagens de amor. Qual é a linguagem de amor de Deus? Qual é a linguagem de amor de Deus? Santidade. Santidade. Linguagem do amor de Deus é santidade. Repete comigo, santidade. Tem alguém aqui? Então antes de eu entender aquilo que de fato agrada a Deus, eu primeiro preciso entender quem é Deus então. E é exatamente esse ponto que Jesus está trazendo, está fazendo aqui com esses dois caras, com esses 2 públicos aqui. Jesus está redefinindo quem é Deus para esses 2 públicos, na cabeça dessas 2 pessoas aqui. Ele está redefinindo quem é Deus. Então, de acordo com a parábola aqui, com essa história que Jesus conta, quem é Deus? E Jesus começa contando que esse homem tinha 2 empregados, é isso? Sim ou não? Não. Ele está falando que esse homem tinha 2 servos, é isso? Esse homem tinha 2 o quê? Filhos. Esse homem tinha 2 filhos. Então, se Jesus está dizendo que esse homem tinha 2 filhos, ele está definindo Deus como Pai. Pai, vem comigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre santidade é que Deus é Pai. Deus é Pai. Repete comigo, Deus é Pai. Por isso você precisa se esforçar aqui para entender isso aqui hoje, porque isso aqui é base. Se santidade é a linguagem do amor de Deus, se santidade é o que agrada a Deus, então eu preciso entender que para viver em santidade, eu preciso viver primeiramente como um filho. Vou repetir. Santidade é você viver como um filho. Santidade é um dos valores aqui da casa. O que é a santidade? É você viver como um filho. É isso é santidade. Então Jesus veio para a terra com uma missão, revelar a Deus como Pai.
Eles conheciam, o povo de Israel, esses homens aqui, eles conheciam os milagres de Deus, eles conheciam a história de Deus, eles conheciam aquilo que Deus fez no deserto, como Deus os livrou, de Faraó, como Deus os livrou dos egípcios, como Deus os livrou lá no Mar Vermelho, como Deus os livrou por tantas coisas, tantas guerras. Eles conheciam um Deus de milagre, um Deus poderoso, mas eles não se relacionavam com Deus como Pai. Então Jesus revela um Deus que é um Pai, e mais, um Pai que é pessoal. Jesus revela um Pai que conhece a gente, um Pai que conhece você. Ele é o teu Senhor? Sim. Ele é poderoso? Sim. Ele é soberano, Criador? Sim. Mas quando você descobre que Deus é Pai, muda tudo. Cara, muda tudo na tua vida, porque o teu relacionamento com Deus muda, quando você descobre que Deus é Deus, Criador, poderoso, mas quando você descobre que Ele é Pai, muda tudo da nossa vida, e Ele não é qualquer tipo de Pai, Ele não é qualquer tipo de Pai, porque quando a gente fala de Pai, a primeira referência que vem na nossa mente é quem? É o nosso Pai. Então, não bastava Ele só dizer que Deus é Pai, mas Jesus precisava revelar que tipo de Pai é, e que a propósito é bem diferente do seu Pai. Então ele começa contando aqui, que esse homem tinha 2 filhos, e o mais novo, diz o texto aqui, ele diz assim, Pai, quero a minha parte na herança, me dá aí o que é meu. Isso que o filho fez, na entrelinha, é o mesmo que dizer assim, Pai, você pode morrer para mim. É isso, porque um filho que chega para o pai, me dá a minha parte na herança, ele está dizendo assim, estou com vontade que você morra, porque eu quero pegar aquilo que me pertence, eu quero pegar aquilo que é meu. Então, em outras palavras, esse filho estava dizendo, pai, chegou a hora, você já devia ter morrido, mas como você não morre, pai, então me dá aí logo, vai, me dá logo aí a minha parte na herança, me dá essa herança aqui, porque eu vou viver como se o Senhor não existisse. Então eu fico imaginando aqui, essa audiência que está ouvindo Jesus contar essa história, porque pela lei aqui, esse pai poderia ter levado esse menino aqui no vilarejo, e esse filho poderia ter sido apedrejado. O comportamento desse menino é, pai, eu queria que você estivesse morto. E Jesus conta aqui que o pai fez o quê? Não matou o filho, o pai deu a herança para o filho. O pai deu a herança. O pai deu metade da sua propriedade para esse filho que desejava que o pai estivesse morto, que o pai tivesse morrido. Quem está aqui? Vocês estão comigo? Então esse menino, o que ele faz? Ele pega sua herança e partiu, foi. Pegou sua mala, seu dinheiro e foi embora. E ele passa a viver de uma forma, diz o texto aqui, completamente irresponsável. Jesus enfatiza aqui o quanto esse filho desonrou esse pai. O quanto esse filho desonrou. Porque se hoje você soubesse que alguém pegou metade da sua herança e abandonou a casa do seu pai, e saiu e pegou metade da herança, abandonou a casa do seu pai, e foi se envolver com prostituição, foi se envolver com drogas, você já ficaria escandalizado, já seria motivo de você se reunir com alguém e dizer assim, cara, você viu o filho do fulano? Cara, o fulano aqui, aquele cara, aquele que era ricaço, aquele é ricaço mesmo, cara, o cara vendeu, deu metade de tudo aquilo que ele tinha, ele deu para o filho, cara, e o cara pegou todo aquele dinheiro do pai. Ele poderia viver o resto da sua vida, mas ele torrou tudo, com mulheres, com bebida, com droga, com prostituição, com tanta coisa. Imagine como é que seria isso nas nossas conversas, talvez. Agora você tenta imaginar naquela época, 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, numa cultura de honra familiar, esse menino fazendo isso aqui. Esse menino se envolve com prostituição, com drogas, com bebidas, com festas, e ele só piora a situação aqui. Jesus ainda fala que ele foi trabalhar com porcos.
E a gente não se tem muito esse detalhe, que para nós trabalhar com porco, beleza, o cara vai fazer um bacon lá, tá tudo certo, né? A gente gosta e tá tranquilo, mas aqui trabalhar com porcos era a coisa mais terrível que poderia ter na vida de uma família, de desonra para a sua cultura, porque o porco, o animal porco para o judeu é considerado como um animal imundo. Eles não comiam porcos, aliás, eles não chegavam nem perto dos porcos. Eles não só não chegavam perto, mas aqui esse menino agora chega ao ponto de trabalhar com porcos. E mais, ele chegou a um nível tão baixo aqui, de degradação, aqui, que ele chegou a um ponto de desejar as vagens, desejar a comida dos porcos. Então ele desceu a um nível tão baixo, que agora ele chegou inclusive a se comparar com o porco, que era um animal mais imundo naquela cultura, não é nem um ser humano, um animal imundo para aquela cultura judaica ali. Então esse lugar desprezível, a Bíblia diz aqui, nesse ambiente, ele cai em si e se arrepende. E diz no versículo 17, põe para mim, diz assim, ó: quantos empregados de meu pai não são nem filho, tá? Os empregados têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Então ele monta um discurso bonito, ele começa a pensar, ele se arrepende, ele começa a montar um discurso, como é que eu vou fazer quando eu chegar de volta, e eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida. E no versículo 19 ele pensa assim, cara, eu vou chegar e vou dizer assim, ó, não sou digno nem de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele volta a caminho da casa do pai, ele prepara esse discurso. Agora você imagina a cena desse menino voltando, o pai está lá na estrada, ele olha de longe, aí o pai vê esse menino de longe se aproximando. O pai reconhece o filho, ele vê de longe, do jeito que o filho está andando, ele reconhece aquele filho ali, ele vê que o filho está voltando, e esse filho está voltando não com diploma de faculdade. Ele vê aquele filho voltando de longe, mas esse filho de longe não está voltando trazendo a sua esposa, os seus filhos debaixo do braço, não está vindo com o seu carro, com os seus empregados. Esse filho não está voltando, não. Esse filho está voltando fedendo porcos. E o pai olha aquele filho, e a palavra de Deus vai dizer que esse pai agora, ele olha ali, ele está voltando, né? Esse filho está voltando fedendo porcos, tendo perdido toda a herança do pai, e diz aqui que esse pai volta e vai correndo na direção dele. E agora esse público que está ouvindo Jesus falar, assim como eu e você pensaríamos, se nós não conhecêssemos a história, pensa assim, eu já sei, esse pai está correndo lá, vai encontrar esse filho, e quando esse pai encontrar esse filho, vai dar uma voadora no peito desse filho, que é como talvez eu e você faríamos com o nosso filho, ou como talvez o nosso pai faria com a gente, por muito menos inclusive. Mas esse pai vai correndo na direção do filho, ele vai correndo na direção do filho, e esse filho aqui, ele está com o discurso pronto, ele vai lá, o pai corre na direção dele, e ele está com o discurso pronto, e diz, seu pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado, e o pai não deixa ele terminar o discurso, o pai vai correndo e abraça esse menino todo fedido, e beija esse menino. E isso aqui, eu não sei se essa compreensão de pai cabe aqui na nossa cabeça, porque esse menino aqui, ele começa a dar esse discurso que ele havia preparado, e o pai diz assim, não deixa ele terminar, e ele fala que não, chama aí o servo, vai, depressa, vai lá e traz, versículo 22, 24, deixa depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa. Que pai é esse? Que pai faz isso? Que pai é esse? O cara fez as maiores bobagens, o cara fez as maiores perversidades possíveis, e quando ele volta para casa, o pai diz assim, ó, vamos fazer um churrasco, chama o DJ e vamos dar uma festa para o garoto. Que pai é esse? Que pai é esse? O filho vai embora, gasta metade de tudo aquilo que o pai tinha,
se arrebenta financeiramente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente, e agora ele volta e o pai chama a comunidade inteira para celebrar aqui. Olha o meu filho que perdeu tudo. Sabe aquele meu filho que perdeu tudo? Sabe aquele meu filho que perdeu tudo? Vamos dar uma festa. E agora, para deixar o clima um pouco mais tenso nesse dorama, tá todo mundo lá na festa e o filho mais velho, o primogênito não. O primogênito não está na festa. Está onde? Está lá no campo. Estava sempre lá no campo, trabalhando como sempre. E de repente aqui, diz o texto que ele resolve voltar para casa e vê uma movimentação ali, o texto está dizendo, e ele acha estranho. Ué, foi meu pai dando uma festa lá na casa. E ele pergunta para um dos servos, assim, o que está acontecendo aqui? E o servo conta aqui que o pai decidiu dar uma festa, porque aquele filho mais novo lá, sem vergonha, safado, é o que a gente falava, uma festa para ele, aquele que gastou tudo, o pai está dando uma festa porque ele voltou, e aí o texto vai dizer que ele irado, ele nem entra na festa, porque ele nem chama o cara de irmão, ele chama assim, o teu filho, né? Mas o pai foi lá e insiste com ele, diz assim, olha meu filho, o seu irmão estava morto e reviveu, o seu irmão estava perdido, e agora foi achado, o seu irmão está de volta, filho querido, tudo que eu tenho sempre foi teu, vamos entrar aqui, vamos participar. Então a primeira coisa aqui que a gente precisa entender sobre santidade é que Deus é Pai. Quem está aqui diz amém. Só que Jesus não define só que Deus é Pai, ou quem Deus é. Jesus define também o que é pecado. E aqui entra uma parte interessante nessa história. Porque se você sabe o que é santidade, que santidade é não andar em pecado, então agora o que é pecado? E esse público está reunido ali, e esse público aqui entendia que pecado era não obedecer um desses 613 mandamentos. Era não obedecer esses mandamentos aqui, então isso era pecado. E sempre teve claro para todo mundo aqui que pecado nos afasta do Pai. Pecado é o que nos tira do alvo, nos desconecta com Deus. E aí eu olho para o filho mais novo e a gente vê que esse filho mais novo, de fato, ele está quebrando aqui princípios. Ele está desobedecendo esses 613 mandamentos aqui. Só que a minha cabeça entra em parafuso. Porque quando eu olho para o filho mais velho, as coisas não batem. Porque Jesus faz questão de colocar uma frase aqui na boca do filho mais velho. Ele diz assim, no versículo 29, mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Opa! Então agora o pai ele não repreende mais o filho mais novo. O pai não repreende o filho mais novo, ele aceita essa afirmação que o filho mais velho fez e agora o filho mais velho se esforça para obedecer. O pai, Jesus coloca que ele mostra que esse menino que obedecia completamente o pai, obedecia em tudo, mas ele estava longe do pai. O coração desse filho mais velho estava longe do pai. O que Jesus está mostrando para esses dois extremos aqui? Tanto para o publicano, o pecador, como para o mestre da lei, para o fariseu, o estudioso da palavra. Jesus está mostrando que você pode se esforçar para obedecer todos os mandamentos, e ainda assim, você não andar em santidade. Porque o que é pecados? O que é pecado, amados? Então a gente precisa definir pecado, para poder definir o que é santidade. E pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Grava isso, marca isso e salva isso no seu coração e na sua mente. O que é pecado nas Escrituras? É não amar a Deus acima de todas as coisas. Pecado é tudo aquilo que flui da vida de alguém que não ama a Deus acima de todas as coisas. Tem alguém aqui? Ou seja, você pode até obedecer todos os mandamentos, mas se isso
não vem de um coração que ama o Pai acima de todas as coisas, tem pecado aí no meio dessa santidade. Tem pecado aí. Tem pecado nessa sua obediência. Você pode obedecer, mas se não vem do coração, pecado. Porque quando os mestres da lei aqui quiseram colocar Jesus à prova, olha que Jesus respondeu. Não precisa abrir, Mateus 22, põe para mim lá, filho. Mateus 22, 35. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É isso que ele está dizendo. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então não adianta você querer se esforçar para fazer tudo, certo? Se você peca no primeiro e no grande mandamento, que é amar o Pai acima de tudo e de qualquer coisa. Então quando você olha aqui para o texto desses dois filhos, ambos aqui eles têm o mesmo pecado. Um dentro de casa, tudo certinho, alinhadinho, cheirosinho, trabalhando nas coisas do Pai, obediente aqui nas coisas do Pai, e o outro tudo zoado. O outro era da zoeira, envolvido com prostituição, tudo errado. E você olha para esses dois aqui, só que você vê aqui algo semelhante, que você vê o mesmo coração. Um coração que não ama o Pai acima de todas as coisas. O mais novo não amava. O mais novo amava as coisas mais do que o Pai. Ele amava as coisas mais do que o Pai. Porque chega um momento que, quando ele põe a mão dele nas coisas que o Pai tinha, ele vai embora. Sabe? E às vezes eu vejo que Jesus não abençoa muitos de nós. Porque se ele abençoasse muitos de nós, talvez a gente ia pegar essas coisas e ir embora. Então, por amor, ele muitas vezes não deixa, sabe, ele conhece seu coração. Então ele não entrega para você, ele não confia para você. Porque ele sabe que se ele confiar para você, você vai embora. Você vaza. E o mais velho? É exatamente o mesmo coração. Ele amava mais as coisas do Pai do que o Pai. Por que eu sei que ele não amava o Pai? Porque ele não se importava com aquilo que o Pai se importava. E o que é amor? Amor, nós não aprendemos na semana passada, que é eu me importar, que é eu amar, eu me importo com aquilo que você se importa. E qual era a coisa mais importante para aquele pai? Muito provavelmente aquele pai estava ali, talvez todos os dias, todas as manhãs, todos os finais de tarde, eu não sei, estava lá naquela cerca, no portão da fazenda, daquela propriedade, olhando para a estrada, esperando, talvez em algum momento esse filho voltar para casa. Aquele filho mais velho estava vendo, esperando e aguardando aquele pai, que aguardava o filho mais novo voltar. E agora, esse pai que está chorando aqui a falta do filho, de repente esse filho volta, e o pai agora está preparando o bezerro gordo, e ele fala para o pai: pai, você não deu nem um cabrito para mim, sempre te obedeci, nem um cabrito você me deu, e agora você pega um novilho gordo aqui, todos esses anos eu estou aqui, estou te servindo, e você não fez nada para me agradar. Então o que está mostrando o texto? Que ele estava mais interessado nas coisas do pai, do que propriamente no pai. Então esses dois aqui não têm, esses dois aqui têm o mesmo coração, um coração que não ama o Pai acima de todas as coisas. São caminhos diferentes, mas o mesmo coração. E sabe o que eu vejo? Tem alguém aqui? Isso não é familiar para a gente? Muitas vezes nós estamos aqui no final de semana, aleluiados, cheios da presença de Deus, nós recebemos palavras, oração, a gente está aqui, mas chega durante a semana, cara, a gente vive como se Deus não existisse. Porque tudo aquilo que dá vontade de você fazer, você faz. Ou às vezes a gente escolhe o segundo caminho. Ah, não, eu quero as coisas do Pai. Então o que eu tenho que fazer? Ah, não, vou obedecer tudo que o Pai manda, e aí no final, eu posso chegar, pôr o dedo na cara do Pai e dizer assim, ó, você me deve um cabrito, hein? Eu vou no culto no domingo, eu vou no culto domingo de manhã, eu vou na célula,
Eu faço a escola bíblica aqui, conhecendo sua Bíblia, eu dizimo, eu oferto, você me deve um cabrito. Quem está entendendo aqui? Então isso na verdade passa somente numa estratégia na nossa mão. A gente quer aquilo que o Pai quer dar. Muitas vezes a gente chega na igreja com esse pensamento: eu quero aquilo que o Pai pode me dar, uma cura, a prosperidade, ressignificar muitas coisas. De fato o Pai nos dá isso, porque o Pai é rico. Mas na verdade tudo isso é só uma estratégia, porque a gente não quer o Pai, a gente quer aquilo que o Pai tem, aquilo que o Pai pode dar. Sabe quantas pessoas orando estão pecando porque só querem as coisas do Pai? Quanta gente que jejua, mas o motivo do jejum são as coisas do Pai. E o que é pecado? Não amar o Pai acima de todas as coisas. Pastor, mas espera aí, a Bíblia diz que esse menino caiu em si e voltou para o pai, mas está errado. A Bíblia diz que ele se arrependeu e voltou, mas está errado, ele não caiu, porque no versículo 17 diz assim, caindo em si ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Ele não foi atrás do pai, ele foi atrás de pão. Ele não foi atrás do pai, ele foi atrás daquilo que tinha na mesa do pai. Ele foi atrás de comida. E eu preciso dizer para você aqui, meu irmão, eu não sei como que Deus trouxe você aqui, mas Ele trouxe você aqui. Todos nós estamos aqui, e talvez seja algum pão que você esteja atrás, talvez seja algo do Pai que você esteja atrás, mas eu não sei qual que é o motivo de verdade, mas uma coisa eu sei: o Pai, Ele te trouxe aqui porque Ele está te esperando. E às vezes a gente acha que a gente veio para a igreja, cara, eu vou para a igreja porque eu recebi o convite de alguém, eu vou para a igreja porque lá eu aceitei Jesus. Não, cara, a gente não aceita Jesus, é o Pai que nos recebe, é o Pai que nos ama, é o Pai que nos recebeu de volta, é esse Pai. Então você pode ter vindo, sabe, hoje atrás de cura para o seu relacionamento, cura para o seu corpo, cura para as suas emoções, e não importa o que trouxe você aqui, e não importa, sabe, de verdade, mas o que importa, de verdade mesmo, é que o Pai está aqui com uma única motivação. Esse Pai quer você, Ele achou de alguma forma para trazer você, Ele quer abraçar você, Ele quer te dar um beijo no rosto, Ele quer colocar novas vestes em você, Ele quer colocar uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, Ele quer te colocar de volta na festa que Ele está dando, porque o Pai quer você. Então o que é santidade? Porque isso é um valor para nós. Eu quero encerrar aqui, dizendo que Jesus encerra aqui essa parábola, mostrando o que era a santidade verdadeira. Eu quero que você guarde isso no seu coração, porque isso aqui é muito especial. Como é que esse menino vai andar em santidade no seu coração a partir de agora? Como é que esse menino vai andar em santidade? O que vai fazer esse filho mais novo andar em santidade? O que vai fazer esse filho mais novo andar em santidade? O que vai nos fazer andar em santidade? Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: a festa. É a festa que nos faz andar em santidade. Que vai nos fazer andar em santidade é a festa, é essa festa, com esse bezerro gordo, é que faz alguém andar em santidade. Mas espera, eu vou te explicar. O que é santidade então, amados? Santidade não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus. Guarde isso, por favor, de tudo aquilo que você está ouvindo aqui nessa noite, guarde isso. Santidade não é aquilo que eu faço para conquistar o amor de Deus. Santidade é aquilo que eu faço para responder a um Deus e Pai
que me amou primeiro sem eu merecer. É isso. Santidade é um estilo de vida de gratidão por um Pai que me amou mesmo eu não merecendo ser amado. Aleluia mesmo. Se a gente entendesse, a gente dava pulo e dava glória a Deus aqui, se a gente entendesse isso aqui. Porque isso aqui é o segredo para andar em santidade. Então eu vou repetir de novo. Você faz de conta que você não tinha escutado, e a hora que eu terminar de falar, você dá um glória a Deus, faz o barulho que você quiser aí. Vamos combinar? Porque eu quero que você guarde isso no seu coração. Santidade, amados, é um estilo de vida de gratidão por um Pai que me amou primeiro, mesmo eu não merecendo ser amado. Tenta imaginar esse menino agora. Tenta imaginar esse menino acordando no outro dia, um dia depois da festa. Vem comigo, para essa casa do pai. Um dia depois da festa. Esse menino acorda, ele olha que ele está deitado numa cama que ele não merecia. E ele coloca uma roupa que ele não merecia. E ele levanta, ele vai para a cozinha que ele não merecia. E ele senta numa mesa que ele não merecia. E ele pega um pedaço de pão que ele não merecia. E de repente entra na cozinha um pai que ele não merecia e senta à mesa com ele para falar com ele. Esse pai pede para ele: filho, será que hoje você podia fazer tal coisa para o pai? E aí ele tem uma escolha de obediência para fazer. Só que ele não obedece para ter as coisas do pai. Ele obedece por causa de tudo aquilo que o pai já deu para ele. Ele não obedece por causa da herança, por causa daquilo que o pai vai dar. Não, ele obedece por aquilo que ele não merecia. Ele não obedece com segundas intenções, porque ele lembra da festa, ele lembra do bezerro, ele olha para a mesa, ele olha para as suas vestes, e ele diz para o pai, diz: seu pai, como que eu seria capaz de falar não para o Senhor e de não obedecer ao Senhor, depois de tudo aquilo que o Senhor fez para mim? Então ele não está aqui conseguindo andar em santidade, porque ele não conhece a lei, ou porque ele fez alguma coisa errada, ou se você não está conseguindo andar em santidade, é porque você não entendeu, na verdade, quem é o Pai. Se você não está conseguindo andar em santidade, é porque talvez nós ainda não entendemos o amor que o Pai tem por nós, e a festa que o Pai já deu por nós, que nós não merecíamos. Tudo que o Pai fez por nós, por mim, pela minha casa, pela minha vida, e eu não merecia. É o testemunho que o Marcelo deu para nós aqui na oferta. Hoje ele pode contar a filha dele dançando aqui, mas eu tive o privilégio de fazer o casamento do Marcelo. Eu tive o privilégio de ver o Marcelo chegando na igreja, enquanto ele saía, às vezes no final do culto, para fumar lá fora. Depois a sua namorada se converteu, entregou a vida para Jesus. Eu fiz o noivado deles, fiz o casamento deles. Hoje as filhas deles servem na igreja. Como é que eu vou dizer não para um pai que me deu tudo que eu não merecia? Como é que eu vou dizer não para um pai que ele me deu? Então a santidade tem a ver com festa. Tem a ver com festa. Santidade é a resposta do coração de um filho a um pai que me amou primeiro. E eu preciso dizer para você, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui, mas eu preciso dizer para você, ele te amou primeiro, cara. E santidade é a sua resposta
a esse amor. Isso. Santidade é a sua resposta a esse amor. Sabe, porque todas as vezes que você se pegar não conseguindo andar em santidade, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e relembre o quão amado você foi, e mais, o quão amado você é. Vai para o seu quarto, lembra da festa que o Pai te deu, lembra do dia que você chegou todo sujo, como um mendigo na alma, e esse Pai correu na sua direção, te abraçou, te beijou, todo fedido, colocou um anel no seu dedo, te deu uma sandália, uma capa, te deu uma festa, te amou primeiro. Então a gente precisa entender algo, e para encerrar aqui, a gente precisa entender talvez a lição mais preciosa aqui nessa noite. Quem pagou a festa? Quem pagou por essa festa? Quando esse menino ter voltado para a casa do pai, quem é que pagou a conta aqui para esse menino voltar? Entenda uma coisa, voltar para a casa do pai, voltar para Deus é de graça, sim ou não? É graça, é pura graça. Vir para Deus é graça, mas é graça para mim e para você. Alguém teve que pagar a conta. Esse menino foi embora, voltou para a casa do pai, o pai deu uma festa, foi de graça para ele, mas alguém pagou a conta. Quem foi que pagou a conta aqui? Por que o irmão mais velho estava bravo? Por que o irmão mais velho estava bravo? Por que ele cita o bezerro gordo? Porque de quem era esse bezerro gordo aqui? E diz aqui o texto, versículo 12, o pai repartiu sua propriedade entre os dois, lá no começo. Então o mais novo fez o que com a parte dele? Perdeu tudo, gastou. Mas quando ele volta para a fazenda era de quem? Tudo que tinha na fazenda? Do irmão mais velho. Então o pai aceitar esse filho mais novo de volta, colocar ele de novo na herança, numa herança que era só do filho mais velho, que era a metade do filho mais velho, agora ela seria repartido de novo com um cara que não merecia, porque tudo aquilo que ele fizesse naquela fazenda, quem que ia pagar? O irmão mais velho, que pagou a festa. Só que sabe qual é a boa notícia para nós? Quem é o nosso irmão mais velho? O nosso irmão mais velho é aquele que está contando essa parábola aqui, cara. O nosso irmão mais velho é aquele que olhou para o pai e repartiu a sua herança de volta. Aquilo que eu e você não merecíamos, o nosso irmão mais velho foi lá, pagou um alto preço, que eu e você não merecíamos, ele repartiu, e a palavra de Deus vai dizer que agora nós somos co-herdeiros com ele, agora nós vamos herdar com ele, porque a nossa herança a gente perdeu lá no Éden, mas ele foi lá e disse assim, não, tem a minha parte, e eu vou morrer, para que você possa desfrutar da minha parte também. Então o filho mais velho teve que morrer aqui para nos colocar de volta na herança e nos braços do pai. E é isso que nós celebramos aqui. É isso que nós celebramos. Nós celebramos nessa noite o nome do nosso irmão mais velho. Nós cantamos para o nosso irmão mais velho. Nós levantamos a nossa mão e dizemos que o nome dele, Deus colocou acima de todo nome, que ele pagou um preço para nos trazer de volta para casa e nos dar uma festa. E qual deve ser a nossa resposta a isso que o filho mais velho fez? Andar em santidade. Então santidade para nós, santidade é a gente conquistar algo, não. Santidade, andar em santidade, igreja, é nós
fazemos, ou nós andamos em santidade, nos separamos do mundo, por causa daquilo que o Pai já fez por nós, sem nós merecermos. Então pecado é tudo aquilo que flui de alguém que não ama a Deus acima de todas as coisas. Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, nós andamos em santidade. Cubra sua cabeça, feche seus olhos. E essa noite tem um pai esperando esse filho voltar. Eu não sei como você entrou aqui, talvez você seja o filho mais velho, talvez você seja um filho mais novo, eu não sei. Mas nessa noite tem um pai esperando por você, e você precisa responder ao amor desse pai, amando a ele acima de todas as coisas, obedecendo a tudo que ele pede, em gratidão àquilo que ele fez por nós. Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você, você que nessa noite deseja voltar para o Pai, você que nessa noite deseja voltar para a casa do Pai, você que reconhece que tem um Pai, que te ama acima de tudo, que entregou, que pagou um alto preço por você, que para você é de graça, mas para Ele foi um alto preço, porque esse Pai teve que dar a vida do filho mais velho por você, esse Pai teve que sacrificar o filho mais velho, a herança do filho mais velho, por mim e por você. Qual é a nossa resposta ao amor desse Pai? E a palavra de Deus diz que tudo que nós precisamos fazer é reconhecer isso que o Pai fez por nós, reconhecendo como o que o nosso irmão mais velho fez, como primogênito, que morreu numa cruz por nós, que entregou sua vida numa cruz. Esse foi o preço da festa, esse é o preço de nós um dia nos celebrarmos com Ele. Então, se você quer ter os seus pecados perdoados, uma vida restaurada, restituída, eu quero dizer para você que esse é um momento de você voltar para o Pai. Tudo que você precisa é recebê-lo de todo o seu coração, como Senhor e Salvador da sua vida. Então eu queria que você, de olhos fechados, repetisse comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. E te peço, perdoa os meus pecados. Lança ele no mar do esquecimento. Nessa noite, eu creio que o Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, para que eu também tenha vida, vida em abundância. Então nessa noite, eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, se temos alguém nessa noite aqui que fez essa oração pela primeira vez e entregou a sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Eu quero orar de novo por você, aí no seu lugar mesmo. Eu queria que você levantasse a sua mão. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, levante sua mão, quero ver você. Isso, você fez essa oração pela primeira vez, fica com a sua mão levantada. Pai querido, contempla, Senhor, essa mão, contempla essas mãos, contempla aquele que nos assiste, Senhor, pela internet, que estão escutando essa ministração. Que o Teu favor, que o Teu poder, que o Teu Espírito Santo seja sobre a vida de cada um deles, Pai, de uma maneira linda, pessoal, íntima e poderosa. Que o Senhor possa restaurar, ressignificar a vida desses irmãos, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo os ajude, os guie, Senhor, em todo o caminho que eles devem andar, para que eles nunca se afastem desse caminho, mas para que eles Te conheçam de verdade, conheçam quem o Senhor é e possam colocar a sua vida em favor de Ti, possam celebrar tudo aquilo que eles têm por causa de alguém que morreu no nosso lugar, por causa de Jesus que morreu no nosso lugar. Nós recebemos esse sacrifício de Jesus, eles recebem esse sacrifício de Jesus no seu coração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai, nós Te louvamos por essas vidas em nome de Jesus, amém e amém. Vamos colocar de pé. Se você está do lado dessa pessoa que levantou a mão, dê um abraço nela e diga assim: poxa, seja bem-vinda família, que Deus te abençoe, seja bem-vinda família. Vamos aplaudir Jesus, vamos adorar para encerrar. Vamos adorar.
Vamos adorar? Nós vamos encerrar, já vamos entrar, vamos adorar com força aqui. Porque nessa noite agora nós não vamos, eu não quero convencer ninguém aqui a fazer nada. Mas eu quero já que você levante as suas mãos e diga assim: Pai, eu vim te adorar. Pai, eu sei que eu não sou merecedor. Pai, nessa noite eu escolho viver em santidade. Pai, eu escolho viver em santidade. Pai, é você e seu pai. É você e seu pai, você e o seu irmão mais velho. Nós somos uma família. Você está sentado numa mesa que não merecia, a um lugar que você não merecia, numa família que você não merecia, com uma esposa ou um marido que você não merecia, com filhos que você não merecia, com um trabalho que você não merecia, com dons que nós não merecíamos. Por isso nós louvamos e adoramos esse Pai. E nada mais, nada além de ti. Levante sua adoração o mais alto que você puder. Seja intenso na sua adoração. Vamos adorar o nosso Pai. Vamos adorar a Deus. Vamos adorá-lo. Toda adoração é tua, Pai. Toda adoração é sua. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Dê a mão para quem está do seu lado. Feche o corredor. Fecha o corredor. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. Que você possa desfrutar de um amor e da presença do Pai todos os dias da sua vida. Que você possa, durante toda essa semana e durante toda a sua vida, lembrar-se cada dia, cada manhã, que as misericórdias e que a graça dele se renovam sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Que você possa viver uma vida de intensidade, desfrutando esse amor do Pai. E por isso nós escolhemos viver em santidade, como resposta de um Pai que nos amou primeiro. Que Deus abençoe você, tenha uma semana maravilhosa, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço que está do seu lado, diga: eu te amo, Jesus.